Oi, amigos! Estamos de volta depois de um tempo sumida. Não sei se sentiram a minha falta ou não, mas aqui estamos. Final de ano tá chegando, 2026 vindo aí, e eu sempre faço um reset ali do ano, tirando algumas coisas, enfim, que não fazem mais sentido, que eu não uso. E eu tive uma ideia, porque eu já tava querendo botar algumas coisas pra fora já sobre algumas lições que eu aprendi em 2025, então eu falei, por que não, né? Misturar as duas coisas, então esse quadro vai ser meio que um desapega enquanto falamos sobre lições de 2025? Não sei, fica por aqui e bora nesse papo. Eu sempre separo meio que esse reset em duas partes, que seria um reset físico, aonde eu tiro meio que, enfim, roupas, coisas que eu não uso mais, e um reset digital. Esse ano, né, eu vou até acrescentar uma parte que eu não tinha feito ano passado, mas realmente eu olho e-mail, aquela coisa de assinatura que você não quer, que você fica recebendo um monte de propaganda, então eu limpo toda a memória do e-mail, memória de computador, fotos do celular, apago tudo, então um pouco disso, de fazer uma limpeza, mas além disso eu também quero fazer meio que isso para redes sociais, então tirar alguns conteúdos que eu já não sigo mais e que não faz muito sentido, e aí eu vou fazer isso no momento posterior, mas agora eu queria focar mais nessa parte do guarda-roupa mesmo, das roupas, etc. Porque no sábado eu tô a fim de ir no brechó, tentar trocar o que eu conseguir, e eu pretendo comprar algumas roupas antes do final do ano. Cara, era um dos pontos para esse ano eu conseguir mudar o meu estilo e, enfim, mudar meu guarda-roupa. E eu cometi a burrice de no começo do ano dar todas as minhas roupas que eu não usava mais. Tipo, literalmente tudo. Só que, o que aconteceu? Eu fiquei sem nenhuma roupa para usar. Por quê, gente? Roupa tá muito caro, entendeu? Tá muito difícil de viver na atualidade. E aí eu não consegui fazer nada em relação a isso. E nos últimos dias eu tenho me sentido uma bostinha em relação a essa questão, porque eu realmente não tô me sentindo muito bem com a minha aparência, enfim, eu não acho que eu estou no externo como eu gostaria, entendeu? Que as pessoas me enxergassem. E aí eu queria fazer essa mudança radical de estilo, mas não tinha dinheiro. Agora eu acho que no final do ano eu vou conseguir pelo menos começar a fazer isso. E era uma das coisas também que estava nas minhas metas, enfim. Então a gente vai começar tirando algumas coisas do guarda-roupa, que não são muitas, como eu disse, mas pelo menos vai ajudar a clarear o que eu ainda uso. Então eu vou experimentar algumas coisas pra ver o que ainda faz sentido e o que não faz. Vamos lá, guarda-roupa da Amazônia, então isso aqui vai ser um pouco complicado, mas vamos aos poucos. Cara, esses dias eu tava conversando com minha amiga e falando que esse ano foi muito doido, né? Sabe quando cai finalmente a ficha pra gente de algumas coisas? E foi exatamente o que aconteceu nesse ano. Eu tô fazendo terapia há 3 anos já, e tinham muitas coisas assim que me incomodavam, mas que eu simplesmente não conseguia mudar. E só esse ano eu consegui entender e finalmente consegui sentir que eu tinha evoluído em muitos desses aspectos. Com certeza um desses pontos foi criar momentos pra mim e começar a me tratar como prioridade. Gente, eu sempre fui meio workaholic, assim, sabe? E ter aquela questão de que pra eu me sentir, sei lá, valiosa, sentir que eu tava fazendo alguma coisa, eu tinha que ser produtiva o tempo todo ou útil pra alguém. E nessa situação não existe espaço pra você, certo? Já que muitas vezes, sei lá, parar pra fazer um hobby ou simplesmente ficar olhando pro teto fazendo nada, pra mim era meio que sinônimo de inutilidade. Bem tóxica, graças a Deus. Isso tá na validade. Tá vendo, gente? A gente compra produtos e eles ficam aqui e a gente não usa. Por quê? Porque a gente não cria esses momentos pra nós mesmos, tá vendo? Coisas pra gente mudar. Então, assim, era aquela questão de meu sucesso era medido por o quão reconhecida eu era no meu trabalho ou o quão útil eu era para as pessoas, e nisso não sobrava tempo para eu conseguir cuidar de mim ou criar momentos para mim. Sem contar que simplesmente se alguém aparecesse e me chamasse para, sei lá, fazer alguma coisa no meio de alguma coisa que eu já tinha planejado pra mim, eu simplesmente largava todos os meus planos pra poder fazer algo pra aquela pessoa. E, gente, é óbvio que em algum momento isso causou um esgotamento emocional, mental, que simplesmente ficou insuportável. Eu me cobrava o tempo todo, então eu tinha que ser produtiva. E eu já falei isso pra vocês em outros vídeos dessa questão da relação com o hobby, porque, cara, é um momento pra você parar, pra você aproveitar, sabe? Tipo assim, sem ficar pilhado com o resultado. É só pra ser divertido. O hobby é a diversão da vida adulta, sabe? E eu não conseguia simplesmente focar nesses momentos, eu não conseguia ter isso. E aí eu entrei nesse ciclo de simplesmente não ter hobbies, não fazer nada pra mim, sair pro trabalho, depois voltar pra casa, dormir, ou sair pro trabalho e dedicar praticamente toda a minha energia e meu tempo pro trabalho, e quando eu voltava eu tava exausta, e tudo que me sobrava era ficar rolando o feed da rede social. E cara, em algum momento eu lembro que eu simplesmente
me vi nessa situação e eu parei e falei, mano, isso não é vida. Saca? Tipo, minha vida tá passando diante dos meus olhos e eu não tô fazendo nada com isso. Eu não tô me conhecendo, eu não tô parando pra, sei lá, viver novas experiências. E aí, gente, é aquela questão, né? O primeiro passo pra mudança é o reconhecimento. Então, dado que eu percebi, né, toda essa situação e etc., eu falei, ok, o que eu posso fazer de diferente agora pra, né, dar um passo além e mudar essa realidade da minha vida que estava insustentável? E o primeiro ponto é que, cara, a vida é muito corrida e eu sou extremamente preguiçosa, então eu sabia que eu ia ter muita dificuldade de bloqueio pra, no começo, eu colocar esses outros momentos, assim, pra que eu pudesse, né, tipo, tentar coisas novas e etc. Então, primeiro, eu tentei usar os momentos que eu já tinha pra criar isso, sabe? Criar esses instantes de presença. Então, cara, vou tomar um banho? Parei, gente, de ficar pensando no problema de ontem, no problema de hoje e no problema que talvez vai surgir amanhã. Não, vou tomar meu banho, vou relaxar, vou usar aquele produto que tá largado no box do banheiro já saindo da validade, entendeu? Então eu comecei a colocar essas coisas na minha cabeça e tentar exercitar. Consegui testar vários hobbies, o que foi uma coisa que realmente fez muita diferença e foi extremamente positivo. E, além disso, tipo, eu comecei a tentar prestar atenção em pequenos momentos que eu tinha no meu dia, sabe? Cara, sei lá, sai pra pegar um sol, entendeu? 5 minutos. Toma seu café no silêncio. Ouve aquela música que você já não escutava há muito tempo, sabe? Meio que Disney Channel, Camp Rock, entendeu? Bota pra torar no seu fone de ouvido e dança enquanto você lava uma louça. Então foi um pouco disso que eu comecei a pensar e exercitar. E, cara, fez toda a diferença. Eu amo música, sabe? E fazia muito tempo que eu simplesmente não parava pra curtir isso. Eu lembro que na minha época de adolescência, às vezes eu ficava horas e horas escutando música deitada, olhando pro teto, sabe? Eu me sentia bem, eu me sentia confortável no tédio. E, gente, hoje em dia a gente simplesmente não consegue ter momentos como esse. Parece que o tempo todo a vida tá tão acelerada e, enfim, a gente se sente cobrado o tempo todo. Me digam também se vocês têm passado por esse tipo de crise. Então, assim, definitivamente decidi me priorizar e criar esses momentos no meu dia fez completa e total diferença nesse ano. Eu me senti mais feliz, eu me senti mais presente e, obviamente, ainda tem muita coisa para melhorar. A gente sabe que essa questão da ansiedade e de como a gente se trata e se vê, isso é uma jornada bem longa, mas eu sinto que nesse quesito, realmente, esse ano, ele foi o início, sabe? E ano que vem eu tô bem animada pra fazer outras coisas. Eu decidi que talvez eu queira aprender a tocar violão, sei lá, pular de paraquedas. Não sei, gente. Mas ano que vem eu já tô com vontade de fazer coisas novas, sabe? O que nesse começo do ano eu tive que me forçar, meio que me forçar, pra sair da zona de conforto e realmente começar a experimentar e viver um pouco mais. E claramente isso aqui vai demorar pra caramba, porque eu tenho muita dificuldade de continuar fazendo alguma coisa e arrumando coisas enquanto eu falo, mas vamos lá, vai dar certo. E, gente, uma outra coisa que eu fiquei me perguntando esse ano, toda hora, assim, pra poder sabe, despertar pra real, foi: eu trocaria com a minha eu de 1 ou 2 anos atrás? E, assim, se a resposta é não, então eu tô evoluindo de alguma forma e a vida tá melhorando de alguma forma. Porque a gente tende a diminuir as nossas conquistas, sabe? E principalmente quando são coisas que demoram muito tempo pra você poder perceber a mudança, sabe? A gente tá tão, hoje em dia, acostumado com essa coisa da dopamina barata, do resultado rápido, enfim, eu quero sentir felicidade praticamente o tempo todo e a gente não se permite entender nossos sentimentos e ficar triste, etc. Devaneei, fui pra um lado totalmente nada a ver, mas o ponto é, cara, de fato, eu posso não ter alcançado tudo que eu queria pra esse ano, sabe? E eu sei que às vezes eu ainda me pego, tipo, murmurando, ou chateada, ou pensando que eu queria ter tudo resolvido aos 27 anos. Só que eu não tenho, cara. E, assim, ok, sabe? Porque de onde saiu essa ideia de que os 30 anos são os novos 70? Sério, sei lá. E, gente, sendo bem sincera, a minha vida começou a ter alguma resolução, a realmente eu conseguir conquistar alguma coisa esse ano, 27 anos. Antes disso, eu estava batalhando, entendeu? No perrengue, comendo no almoço sem saber se teria na janta, entendeu? E é isso. Vocês já foram numa loja pra ver quanto que tá o valor de um eletrodoméstico, galera? Não tá fácil, sabe? Não está fácil. Então, assim, eu estar hoje morando sozinha, né? Eu tô casada, mas, cara, com as nossas coisas, assim, a gente
não comprou tudo que a gente quer ainda, mas a gente tem uma máquina de lavar, tem nosso fogão, tem nossa geladeira, tem nossas coisas que a gente conquistou com muito suor. Então, cara, já é muita coisa, sabe? E eu tô feliz hoje em dia no patamar que eu tô, sabe? Obviamente, tem muita coisa que eu ainda quero pra frente. Mas a gente ficar se preocupando tanto com o futuro e às vezes se martirizando pelo passado, nossa, eu poderia ter feito isso e talvez se eu tivesse feito isso teria me levado a outro patamar e eu estaria muito bem agora. Não importa, não importa. O que importa é onde a gente tá neste exato momento. E eu tive um pensamento muito doido que ficou latente na minha cabeça esses dias, que é o seguinte: se a gente fica todo momento ansiando pelo futuro, é quase como se a gente estivesse ansiando pelo fim da nossa vida. Gente, a gente não vai ter mais o tempo que a gente tem agora, a idade que a gente tem agora, sabe? E as coisas mudam, então, sei lá. É fácil? Não, não é fácil. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa e essa semana eu estava puta com tudo que eu não consigo ter ainda aos meus 27 anos. Eu não tenho uma casa própria, eu não tenho um carro, eu não tenho bens. E é isso, galera, tá muito difícil. Mas assim, eu tenho saúde agora, eu tô no meu trabalho e, tipo assim, pode ser que não seja o estado ideal, mas eu tô realizada, eu tô feliz, sabe? Há poucos anos atrás, eu tava lá batalhando na faculdade, tentando passar em cálculo, saca? Pelo menos agora eu tenho tempo livre, que eu não tinha antes. Esse que é o ponto, sabe? O que eu tô fazendo com esse tempo que eu tenho agora? Comecei a fazer isso como um exercício de me lembrar de todas as coisas que eu conquistei e também de que tem motivos pra eu estar feliz com o meu presente. Obviamente ainda tem muita coisa pra vir pelo futuro, mas eu não quero mais perder esse tempo, sabe? Eu acho que tem tanta coisa bonita na vida se a gente só olhar com mais carinho e com mais cuidado. E não estou falando de positivismo tóxico aqui, tá, galera? Não é isso. Obviamente, vão ter fases da nossa vida que a gente vai se sentir totalmente saturado, que as coisas não vão estar boas. E que, cara, realmente a gente vai estar, sei lá, simplesmente sobrevivendo. Eu passei, basicamente, sei lá, até os meus 27 anos nessa fase. Agora, as coisas estão melhores, sabe? Eu posso simplesmente parar e usufruir disso. E ainda assim, vejam como é difícil. Ainda hoje, estando nesse patamar de que eu tenho mais condições, de que eu posso estar mais feliz com a vida, eu ainda tô me sentindo mal por uma comparação e por algo que eu ainda não tenho e que eu tô vendo que as outras pessoas conquistaram, tipo, muito mais rápido que eu e por um futuro que eu simplesmente fico ansiando, sabe? E, cara, essa semana, tipo, eu simplesmente não tinha conseguido gravar vídeo nenhum pro YouTube. Eu fiquei pensando nisso, porque eu tava surtando de novo com essa questão do perfeccionismo, de tipo, meu Deus, eu não posso gravar um vídeo desse jeito, daquele jeito, talvez eu tenha que ter script. Nem é essa a motivação, entendeu? Eu queria simplesmente vir aqui e ter uma conversa honesta. E registrar alguns momentos da vida e, sei lá, trocar alguns pensamentos. E, mano, é isso que eu tô tentando fazer. Então esse vídeo vai ficar muito maluco, assim. Altas exposições na internet, praticamente. E, gente, gravar vídeo pro YouTube tem sido uma coisa que foi um acerto, assim. Que bom que eu tomei finalmente a coragem de começar a fazer isso aqui. Porque eu percebi que meu olhar tá mais atento para as coisas. Então, assim, eu vou na rua e eu vejo coisas bonitas e eu falo, nossa, eu preciso registrar isso aqui. Ou eu tenho várias ideias e de coisas que eu queria comentar, que eu queria conversar, de resenhas de livro. Falando nisso, semana que vem tem vídeo no canal falando sobre o livro Memórias do Subsolo, ainda não terminei de ler, mas, cara, tem muita coisa legal nesse livro. Enfim, papo outra hora. Mas eu acho que isso me acordou um pouco mais, sabe? De estar mais presente na vida e de registrar. Então isso é uma coisa que eu quero muito pro próximo ano. Eu estou com o desejo de comprar uma câmera, mas eu não tenho dinheiro. Dinheiro é sempre um ponto, gente. Mas eu vou continuar gravando com o meu celular, entendeu? Com a qualidade que eu tenho, e é isso. E quando eu tiver condições melhores pra fazer melhor ainda, a gente faz melhor ainda. E aí, vamos para o terceiro ponto, que se conecta muito com isso também, que é exercite a paciência e viver no presente. Se tem uma coisa que eu fiz esse ano, foi exercitar a paciência e viver no presente. Sei que é um papo clichê, mas, cara, tudo tem seu tempo pra acontecer, sabe? Tipo, eu sei que dá raiva quando a gente tá ali no momento ruim, a gente só quer que as coisas aconteçam, só quer que as coisas mudem, mas, gente, tudo tem seu tempo pra acontecer, sabe? E muitas vezes a gente vai estar ali, né, na luta, plantando pra colher lá na frente. E a gente precisa ter paciência. O corpo pede um pouco mais de alma. A vida não para. Tentando lembrar a música. Preciso ter paciência.
O mundo tá ficando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. O quê? Um pouco mais de paciência. Chorem aí com esse vocal horrível e essa voz desafinada. E aí, galera, tem um ponto curioso. Por quê? Meu filme preferido é De Repente 30. Então, eu acho realmente que 30 é a idade do sucesso, tá? Eu vou continuar confiando nisso fielmente. Porém, eu acho que tem duas coisas que o filme traz, sabe? E que eu comecei a refletir sobre isso. Eu tenho que assistir esse filme de novo, esse filme é muito bom. E aí, gente, o que a gente vai ver no filme? E aqui pulem caso você não tenha assistido, porque vai ter spoiler. A Jenna tá lá, entendeu? Triste com a adolescência dela, querendo que o peito criança e etc. E todo aquele glamour da vida dos 30 que ela vê na revista. Ela vai, pula pro futuro, consegue tudo aquilo, chega lá, tá tudo legal, ela conquistou tudo que ela queria, mas uma vida vazia, entendeu? Vazia. E quando você vai voltando no filme, o filme vai trazendo algumas coisas e que hoje, revendo, eu consigo perceber essas nuances que talvez antes, mais nova, eu não conseguia perceber, mas que como coisas bobas e básicas que talvez a gente não dê tanto valor hoje em dia, né, no nosso presente, fazem toda a diferença, como, por exemplo, um abraço dos seus pais, estar com seus amigos, sabe, dar boas risadas, viver o seu presente, sabe? E aí eu tô muito musical hoje, mas cara, aquela música, eu escuto e me dá vontade de chorar. Chorar. Slow down, you crazy child. You're so ambitious for a juvenile. É isso, entendeu? A gente tá querendo demais, galera. A gente tá querendo ir pro futuro, entendeu? A gente tá querendo tudo e tudo ao mesmo tempo. E nisso, a gente tá perdendo presente. Entendeu? A gente é novo demais pra estar preocupado com tanta coisa. Só temos 27 anos. Eu acho que 27 é tipo a infância da vida adulta. Diga o que você vai acontecer se você concorda comigo, porque o adulto ele não sabe o que ele tá fazendo. Entendeu? Ah! Surto! E aí, né? Eu sei que eu tô falando muitas coisas aleatórias e talvez, né, não tenha nem que fazer. Cara, esse vídeo não vai fazer nem sentido. Mas, o que eu fiz, né, em relação um pouco a isso? Eu tinha muito essa coisa de ficar falando, quando eu tiver uma casa, quando eu tiver um carro, quando eu tiver um celular melhor, quando eu tiver uma câmera, eu vou fazer tal coisa. E o que isso gerava? Nada, só ansiedade. Só puramente ansiedade, né? Porque eu ficava esperando as condições perfeitas, ter algo pra poder conseguir mudar algo na minha vida, um estado da minha vida que eu não tava satisfeita. E aí, um belo dia, eu resolvi mudar e fazer tudo o que eu queria fazer, nada a ver. Mas, um belo dia, eu parei pra pensar e eu falei, cara, vou substituir essa palavrinha. Ao invés de eu ficar pensando quando eu tiver, eu vou pensar enquanto. Então, enquanto eu não tenho tempo pra, sei lá, ir pra academia e fazer o treino perfeito durante uma hora, eu vou fazer uma caminhada de 15, 10 minutos no meu bairro. Enquanto eu não tenho a minha casa dos sonhos, eu vou, aos poucos, tentar trazer um pouquinho de personalidade pro ambiente que eu vivo. Enquanto eu não posso viajar para fora do país, eu vou tentar conhecer lugares da minha cidade e explorar um pouco mais o lugar onde eu vivo, sabe? E eu acho que isso traz uma liberdade, gente. Tira um peso, assim. É aquela coisa, a gente vai chegar lá. Você vai chegar lá. Você vai conquistar tudo o que você quiser. E eu realmente acredito nisso, sabe? Eu sempre visualizei a minha vida 5 anos pra frente. Então, sempre foi aquela coisa de eu vou chegar aonde eu quero chegar, no patamar que eu quero chegar. E não importa quanto tempo isso leve, mas eu vou chegar lá. Então, eu acho que trocar essa palavrinha também ajuda a gente a exercitar um pouco disso de, tá, o que eu tenho no meu presente? O que eu consigo fazer agora, sabe? Como que eu consigo me sentir bem agora? Mesmo que eu não consiga ainda mudar as condições ou aquilo que eu ainda não tô tão satisfeita com. E aí, gente, isso bateu tão forte assim em mim esse ano que eu literalmente tatuei na pele o chamado Ikigai, que é motivação pra vida. Então, tipo, eu queria me lembrar todos os dias de que, cara, vale a pena estar vivo por coisas tão simples, sabe? Tipo, eu adoro quando eu acordo de manhã e eu boto meu café e eu consigo ouvir o barulho dos pássaros, sabe? Enquanto o mundo ainda não acordou. E, cara, sensação de paz.
E eu adoro isso. Eu acho que cada vez mais a gente não tá conseguindo apreciar esse tipo de coisa. Eu sou muito ansiosa, né? É uma questão. Mas eu reparei que isso estava virando um problema absurdo quando eu não tava conseguindo ler um livro. Gente, eu não tava conseguindo ler um livro. E eu assistia série ou qualquer outra coisa pulando. Eu pulava pro final da série. Eu gosto de dorama. E eu estava pulando pro final do dorama porque eu não estava tendo paciência de esperar o drama se desenrolar. Você tem noção disso? E aí, quando eu fui ler um livro e eu simplesmente não conseguia me concentrar, porque o livro não tem como, você não tem como pular para a última página do livro, você tem que estar ali, você tem que ler, você tem que focar. E aí eu falei, ok, né? Aqui temos um problema, tá na hora de desacelerar. E eu acho que isso é um dos pontos que tá tão difícil hoje em dia, sabe? Desacelerar. Respirar. E simplesmente só ser. E aí, vamos para a lição número 4, a coisa que tá andando bem devagar, mas o papo tá rendendo. Então vamos lá. Eu cheguei à conclusão de que eu quero mais experiências do que ter coisas. Sabe, tipo, sei lá, antes eu tinha muito essa coisa de ficar acumulando coisas. Então, papelaria, eu era maluca por papelaria. Então eu comprava um monte de coisa. Só que assim, no final a gente ficava um monte de coisa entulhada, entendeu? Eu não usava. E acho que hoje em dia a gente, sei lá, é um outro ponto também, tipo, a gente tá sendo bombardeado com um monte de propaganda, com um monte de coisa o tempo todo, tipo, a garrafinha, o creme diferente, eu tô falando isso, mas eu tirei um monte de coisa do guarda-roupa, mas assim, doações. Então, tipo assim, cara, a gente fica sendo bombardeado de um monte de coisa para incentivar a gente a comprar, a ter, e como se isso fosse de alguma maneira trazer algum tipo de felicidade. Ok, tá, é bom fazer comprinhas? É bom fazer comprinhas. A gente fica feliz na hora? Fica feliz na hora, mas gente, sabe? Eu tô tentando resistar um pouquinho o minimalismo, confesso, assim. Tô tentando ir pra esse lado e, ao invés de colecionar coisas, de ter coisas, ter mais experiências. Eu acho que é isso. E aí, vamos pra quinta lição desse ano e a mais bombástica. Essa daqui foi uma revelação. Ser empático não significa deixar as pessoas passarem por cima de você. E se priorizar, gente, não é ser egoísta. Eu tava conversando com o Michael esses tempos, falando com ele, enfim, sobre algumas coisas que tinham acontecido no trabalho, e eu falei uma situação pra ele, que agora de verdade não lembro, e eu falei, não, cara, porque eu sou uma pessoa muito empática, e por isso que eu fico tentando entender o lado da pessoa e tal. E aí ele parou e falou assim, tá, mas quem tá tentando entender teu lado? E aí ele falou, Thaís, você confunde ser empático com ser otária. E eu fiquei, uau, isso foi muito forte. E eu vou falar com outras pessoas que convivem comigo e as pessoas reafirmaram essa questão e eu falei, cara, né, talvez seja uma realidade. E, gente, pra vocês terem noção de como essa questão, né, de olhar pros outros mais do que pra mim mesma, de ser essa coisa da empatia ao extremo, que na verdade eu acho que não é nem questão de empatia, é questão de realmente a gente não se valorizar e, enfim, e passar por cima da gente. Eu lembro que uma vez uma amiga minha tinha me pedido pra fazer alguma coisa. Enfim, ela tava precisando de mim pra alguma coisa. E aí, cara, no dia eu tava mal, eu tava super pra baixo, não queria fazer nada, enfim, tava mal. Só que eu não conseguia escrever a mensagem pra falar pra ela que eu não estaria disponível naquele momento. Depois a gente conversou e tal, e eu falei com ela, e eu falei chorando, assim, que ela falou, cara, tá tudo bem se dizer não? E eu falei, não sei, cara, porque eu não sei dizer não. Sabe, eu me sinto uma pessoa horrível de ter que falar não pra alguém. E esse que é o ponto, sabe? Tipo, esse ano eu tô tentando exercitar isso, porque não consegue falar não, porque a gente, sei lá, eu acho que tem essa coisa de, tipo, da utilidade, como eu já falei com vocês, será que se eu falar não, a pessoa vai continuar ali, sabe? Será que as pessoas vão continuar gostando de mim se eu simplesmente, tipo, parar de agir dessa forma, sabe? Sei lá. Enfim, gente, são muitas questões psicológicas. Mas o ponto é que eu tava até vendo o vídeo da Pearly, vou deixar fixado aqui, mas ela tava falando exatamente isso, sabe? Quem te ama de verdade, quem realmente gosta de você por quem você é, essa pessoa não vai ficar puta contigo porque você falou não uma vez na vida. Ou não mais uma vez na vida, porque você não tava bem, porque você não tinha como estar disponível pra essa pessoa, sabe? Ela não vai ficar chateada com você por você estar mostrando e se colocando como prioridade. Cara, isso não é egoísmo.
E se for, mano, vamos ser egoístas. A gente tem que ser um pouco egoísta na nossa vida, sabe? Olhar um pouco mais pra gente. E é isso, cara. As pessoas que realmente gostam de você e que se importam com você vão entender o seu momento. E aquelas que não entenderem, paciência, sabe? Você tem que estar bem com você mesmo antes de tentar estar bem e doar pro outro. Enfim, isso foi um grande ponto. Eu ainda tô trabalhando muito nisso, porque eu ainda tenho muito essa questão. Mas esse é um outro ponto que eu tô tentando exercitar aqui. Eu sei que esse vídeo tá ficando uma loucura, nada com nada. Mas, gente, eu quero muito, simplesmente, poder me expressar e falar o que vem na minha cabeça, sabe? O que vem na telha, sem ficar pisando em ovos. Porque eu acho que, de alguma maneira, alguém vai interpretar isso de alguma forma e vai se sentir ofendido por aquilo, ou porque eu simplesmente não estou falando o que alguém gostaria de escutar. Não, não e não. Então, ano que vem, eu quero ser uma Thaís muito mais consciente de mim mesma, com mais, não sei, como é que eu posso dizer, confiança. Acho que é essa palavra, com mais confiança, sabe? Tipo, simplesmente me expressar, sem ter que pensar 2 vezes se isso tá certo ou não. É isso. Hello, hello. Gente, eu terminei de tirar as coisas do guarda-roupa, mas eu simplesmente parei, sei lá, umas 9 da noite, e eu senti que eu precisava acelerar, então eu botei música até eu terminar de fazer tudo. Eu separei roupas também, então ficou uma boa parte de roupas pra levar pra doação. Outra parte eu vou tentar trocar no brechó e sobraram pouquíssimas roupas pra vestir. O que é um ponto de preocupação. Mas esse ano eu queria ter muito mudado o meu estilo e tal, pra poder ter uma forma de me expressar e blá blá blá. E era uma das metas que estavam no meu ano. Porém, não rolou, gente. Não rolou. E sei lá, sabe quando você não consegue se identificar com o seu externo? Sabe? Tipo, não sei. Sei que essa semana eu sorteei com isso e eu fiquei me sentindo uma bostinha. Porque, sei lá, cara, eu tava irritada com esse fato de, tipo, ficar muito desleixada e tal, enfim. E aí eu tô querendo fazer uma virada de chave até o final do ano. Vamos ver se isso vai rolar. Mas, pra hoje, nós iríamos no brechó pra trocar as roupas e tal. Só que tava chovendo. Até agora, na verdade. E aí a gente ia no brechó, mas a gente achou melhor não ir, porque praticamente tem previsão de chuva o dia inteiro. Então não ia dar pra poder, tipo, andar nos brechós, enfim, tentar trocar as roupas. Então eu vou pra um café encontrar com uma amiga. E a ideia é que a gente planeje, né, e pense um pouco sobre o ano de 2026. Nesse planejamento eu vou usar o meu Notion, que eu usei em 2025, que, cara, sinceramente, funcionou muito bem. Não me vejo mais comprando planner dessas coisas, então eu vou usar ele pra poder fazer o planejamento. Caso vocês também queiram usar, né, enfim, eu mostrei no vídeo anterior como dá pra baixar e pra usar. Vou deixar o vídeo aqui também na descrição e o template. Estou terminando de me arrumar agora pra encontrar com ela e a gente fazer esse planejamento. Acho que vai ser legal. Depois eu volto pra contar um pouquinho mais pra vocês e pra gente falar um pouquinho mais do que esperamos pro ano de 2026. Agora uma pergunta, tá? Que é uma das perguntas que está lá no Notion. Por exemplo, se 2026 fosse ser um capítulo da sua vida, qual capítulo seria? Deixa aqui nos comentários. Eu ainda não sei qual seria o capítulo da minha vida de 2026, mas eu espero que depois do exercício de hoje, de tarde, de reflexão, enfim, planejamento, eu saiba e eu volto aqui pra contar. Pronto, gente, finalmente terminei de me arrumar e já estou pronta para viver esta tarde de planejamento. Oi, gente. Bom, tô na minha quinta xícara de café do dia, o que já mostra um pouco de como que tá meu estado de espírito. Agora são 12h05, domingo. Eu vim aqui pra contar pra vocês um pouquinho de como que foi ontem. Cara, foi super legal, assim. A gente foi pro Sesc, né, pra, enfim, parar lá e fazer o planejamento e tal. E, cara, foi muito engraçado, porque eu cheguei primeiro, né, antes da Ju, que é minha amiga, que a gente foi fazer, enfim, planejamento. E aí, chegando lá, eu entrei assim no Sesc, tem uma parte que tem parte de livros ali, coisas que eles vendem. E eu fiquei bem pensando na minha cabeça que eu fiquei, cara, eu gostaria muito de ter discos de vinil, porque eu já tava olhando há um tempão, tipo, decoração e tal, e eu acho bem bonito. Enfim, já tava na minha cabeça isso. E aí, gente, do nada, eu olhei pro lado e estava tendo venda de disco de vinil. E eu senti que foi um sinal. Gente, foi um sinal. E aí, eu comprei os meus primeiros discos de vinil. Eu tenho um toca-vinil? Não tenho, entendeu? Não tenho. Mas irei adquirir. E, cara, esse aqui, nem preciso explicar. Eu amo o Capital Inicial. Eu já fui em 2 shows deles e, assim, foi surreal de bom. Surreal. Tipo, simplesmente do caralho o show dos caras.
E aí eu achei esse lá, tinha uma das músicas que eu gosto bastante. Então eu acabei escolhendo esse aqui. Esse aqui, pra ser bem sincera, eu conheço algumas músicas do David Bowie, mas eu não sou tão fã. Sim, me chamem de poser agora. Mas, gente, olha essa capa. Olha essa capa. Já tem um tempo que eu tô muito nessa coisa de arte colagem e eu acho que em algum momento da minha vida eu vou fazer provavelmente design. Enfim, não sei. Fiquei com essa ideia na cabeça. Mas eu achei muito da hora. Muito da hora mesmo essa capa do disco. E eu falei, legal. É até uma oportunidade de eu conhecer outras músicas dele e eu simplesmente achei esse disco, essa capa linda. E aí, gente, foi isso. Depois a gente meio que, a Ju chegou e a gente sentou ali pra poder fazer o planejamento. Sendo bem sincera, a gente mais ficou, enfim, falando de assuntos aleatórios do que planejamos. Mas a gente almoçou por lá também. E, cara, se você é de São José, almoce no Sesc. Eu não dava nada pelo quibe de abóbora com o recheio de queijo deles. Mas foi maravilhoso e a comida lá é super baratinha, então valeu muito a pena. Daí a gente meio que ficou ali, bateu um papo, fez algumas reflexões e depois disso passamos uma feirinha também, demos um rolê e aí eu voltei pra casa. Voltando pra casa, eu continuei, né, o meu planejamento, fechei as metas e as reflexões e é sobre isso que vamos falar agora rapidamente. Antes de eu abrir meu vision board aqui com vocês e falar um pouco das metas, vamos voltar à perguntinha que a gente ficou de se perguntar, né, no dia de ontem. Se 2026 fosse um capítulo da sua vida, qual seria esse capítulo? Bom, depois de eu dar uma refletida ontem e pensando em muitas coisas que meio que eu comecei já a evoluir em 2025, ou coisas que eu não me senti tão bem ainda esse ano e que eu gostaria muito que mudasse no próximo ano, eu decidi que o título do meu capítulo seria A Transformação. Sabe aquela coisa meio Bela Feia, Diário de uma Princesa e Meninas Malvadas, que tem aquela baita transformação, que a pessoa simplesmente, tipo, muda totalmente o estilo dela e pá, aparece de outra forma? É exatamente isso que eu quero que aconteça no próximo ano. Gente, eu quero, entendeu? Eu quero ser uma pessoa muito mais espontânea, eu quero conseguir externalizar através do meu estilo, a minha personalidade. E eu fui muito desleixada esse ano. Na verdade, eu fui muito desleixada a minha vida inteira. E aí, isso tem uma coisa que tá me fazendo me sentir meio mal, assim. Como eu falei com vocês, eu não tô me sentindo tão bem com a minha aparência. E eu acho que pra gente conseguir fazer isso, sabe, ter aquele molho, a gente precisa aceitar as nossas esquisitices e as nossas estranhezas, entendeu? Abraçar a nossa personalidade. E é isso que eu tô fazendo exatamente aqui com o canal no YouTube. Então, eu tô muito essa coisa de que ano que vem eu quero experimentar, eu quero me vestir de jeitos que, enfim, que se eu achar legal, tá legal, entendeu? Dane-se se as pessoas vão achar que não tá legal. É isso. Então, gente, a vibe do próximo ano é exatamente essa. E a vibe desse canal vai ser exatamente essa. Então, se você também tá aí na sua jornada de tentar se expressar mais, tentar se conhecer, sabe? Tentar jogar o dane-se pro que as outras pessoas vão pensar e simplesmente viver a sua vida do jeito que você quer. Vamos nessa juntos. Fica por aqui. Tá, agora eu vou mostrar pra vocês as minhas metas que estão aqui no tablet. Então, gente, eu já coloquei aqui as minhas metas de 2026. A primeira meta é me arrumar de forma intencional pelo menos 5 dias da semana. Então, como eu falei pra vocês, um dos grandes pontos é que eu me sinto extremamente desleixada. E antes eu acho que eu não tinha tempo pra me preocupar com isso. Porque, enfim, eu estava sobrevivendo. E aí, eu acho que isso não me incomodava tanto, sabe? Ou eu disse pra mim durante todo esse tempo que isso não me incomodava tanto. E o que acontece é que nesse último ano isso começou a de fato ser um grande problema pra mim. Comecei a sentir que minha autoestima tava ficando abalada. Até no trabalho também eu acho que quando eu não vou tão bem arrumada, eu sinto, sei lá, cara, que a gente perde aquele poder, aquela credibilidade, sabe? E até a gente passa tanto tempo no trabalho, sabe? E sinceramente, hoje em dia eu não saio pra muitos lugares. Então, eu queria ter lookinhos corporativos pra ir trabalhar, mas que ao mesmo tempo eu conseguisse expressar a minha personalidade. E não só isso, né? Eu quero ter momentos também de autocuidado. Acho que, como eu falei pra vocês, isso fez muita diferença no meu ano, né? Ter momentos pra mim. Um outro ponto é crescer meu canal no YouTube e me tornar criadora de conteúdo. Por quê, gente? Porque sim. Queria já há muito tempo começar a criar conteúdo aqui pro YouTube e começar a trazer um pouco das ideias e dos pensamentos, assim, que eu tinha sobre várias coisas. Eu não sei nada da vida, eu só tenho 27 anos, entendeu? E com certeza eu tô aprendendo
muito, muito, muito. Eu sempre me inspirei muito em criadores de conteúdo aqui no YouTube, sabe? E me ajudou muito durante várias fases da minha vida. Então, eu só quero compartilhar com vocês essa jornada e me conectar também e de alguma forma ajudar vocês. Eu sei que, enfim, a vida tá muito, muito, muito maluca, ansiedade, a gente tá sendo bombardeado de várias e várias coisas ao mesmo tempo. Mas esse canal vai ser sobre descoberta, vai ser sobre uma jornada de crescimento, conhecimento, experimentar coisas. Quero trazer livros e, enfim, vocês veem que toda hora eu fico cantando umas músicas aleatórias, porque, enfim, eu gosto, mas é uma forma de registrar toda essa mudança, mas eu também quero trazer conteúdos que ajudem vocês também durante toda essa jornada. Então, tenho certeza que ano que vem vai ser bem legal, já tenho várias ideias do que eu quero trazer aqui, e eu quero ficar muito mais assídua aqui no canal no próximo ano. Outro ponto é praticar exercício físico. Esse ano eu melhorei bastante nisso até, mas eu quero continuar no Muay Thai e me graduar no Muay Thai. Isso é uma coisa que eu coloquei na minha cabeça, mas eu quero ser mais assídua e ter mais disciplina com alimentação e exercício físico. Outro ponto que vocês vão ver no meu vision board é que ano que vem eu faço 20 anos de amizade com a minha melhor amiga e a gente decidiu que a gente vai fazer uma viagem para o Peru. Então eu quero ser poliglota e aprender várias outras línguas. Essa vai ser a minha primeira viagem internacional, então eu tô muito, muito animada. Provavelmente a gente vai se endividar para isso, mas vai valer muito, muito, muito a pena. Então, até outubro, que é mais ou menos quando a gente tá pensando na viagem, eu quero atingir pelo menos o nível B1 para poder ter um nível bom ali de espanhol e conseguir me comunicar e me conectar um pouco mais com as pessoas enquanto eu estiver na viagem. Um outro ponto é finalizar meu curso de inglês. Hoje eu já consigo falar inglês tranquilamente, eu tenho que falar inglês no trabalho, mas eu sinto que eu tô muito, muito crua ainda na parte da gramática, então eu cometo muitos erros, e aí eu queria fechar o curso para terminar essa parte. E o outro ponto, investir R$25.000, eu sempre tive essa mentalidade de poupar, sabe? De juntar dinheiro, de ter minha independência financeira, e, enfim, isso sempre foi uma coisa que desde novinha mesmo, eu sempre fiz. Então, às vezes eu ganhava um presente em dinheiro de alguém, algum parente, e eu sempre guardava. Pra vocês terem noção, a minha avó costumava pegar dinheiro emprestado comigo, porque, tipo, eu guardava tudo que eu ganhava, com 7 anos de idade, assim. Às vezes eu era meio mão de vaca, às vezes eu era meio mão de vaca, mas isso foi uma mentalidade que eu cresci, assim, e eu quero muito, muito, muito ter uma boa condição financeira no futuro, sabe? Eu abri mão de muita coisa até hoje pra conseguir ter essa boa condição. Hoje, eu tô tentando trazer um pouco mais desse equilíbrio, porque eu percebi que não vale tanto a pena a gente juntar e também não fazer nada no presente, porque, né, eu não vou ter mais a idade que eu tenho hoje, acho que a gente já falou bastante sobre isso, mas, enfim, poupem, invistam, porque isso é realmente muito importante, até pra gente ter muito mais liberdade para realizar os nossos sonhos. Agora eu vou mostrar pra vocês o meu vision board. Uma grossa esse ano, gente! E aí vocês podem ver que aqui tem a minha viagem com a minha amiga para o Peru. Então, saiba que eu já coloquei isso no meu vision board e isso vai acontecer, mocinha, se você estiver assistindo esse vídeo. Outra coisa que eu coloquei também foi a questão do Muay Thai, porque, cara, eu queria praticar algum esporte, mas eu tenho muita dificuldade com exercício físico e tem sido super legal ir pro Muay Thai. A galera lá da academia também é muito, muito da hora. Então, é uma coisa que eu quero continuar para o próximo ano. Além disso, tem aqui, né, o que eu coloquei em relação para eu lembrar de criar conteúdo, né, gravar mais e registrar mais também a minha vida. Então é um ponto aqui que eu também trouxe para o vision board. Gente, eu botei essa água aqui porque eu não tomo água. Eu tentei esse ano inteiro tomar 2 litros de água por dia e eu simplesmente não consegui nem tomar um copo e eu vou morrer seca, Então, enfim, eu coloquei isso aqui, é uma coisa que eu vou tentar realmente ser mais assídua durante o próximo ano, porque eu sei que água é vida e a gente precisa se manter hidratada. Mas, enfim, outro ponto aqui, ó, spoiler, aqui tem uma velinha que é a vela da Levidar, gente. A Levidar é um projeto, assim, meu, que já tá há alguns anos, mas estamos abrindo, né, uma empresa com mais 3 sócias, 3 amigas, e a Levidar, ela tem uma ideia muito, muito legal, enfim. Eu espero, no começo do ano, que já esteja tudo certo pro lançamento, para que vocês conheçam a nossa marca. Se vocês forem ver aqui, eu coloquei esta roupa, esta moça, para me lembrar que eu quero, sim, expressar meu estilo, que eu quero criar um guarda-roupa que comunique aquilo que eu sou e que eu gosto. Já tem a página no Pinterest com várias roupas diferentonas, mas eu coloquei isso aqui para me lembrar de que esse ano vai ser o ano da transformação. O doguinho aqui, gente, como eu falei pra vocês, no começo do ano, eu vou adotar um cachorrinho. Eu tive o meu filhote por 18 anos, ele morreu bem velhinho, e eu
Ai, não posso falar, me emociono. Mas, enfim, ele fez parte da minha vida e foi muito, muito importante pra mim, todo o carinho que ele me deu durante aqueles 18 anos de vida. E eu tô sentindo muita falta de, enfim, de ter isso, de ter um bichinho de estimação. Então, eu decidi ir com o Maicon, que no começo do ano a gente vai adotar. E eu tô muito, muito ansiosa pra chegar a este momento. Um outro ponto é que eu coloquei aqui isso pra representar autocuidado, rotina, quero fazer minha skincare, eu quero ter momentos também só pra relaxar e pra fazer um spa day em casa, coisas assim. Então eu coloquei isso aqui pra me lembrar de que eu vou ter esses momentos e de que eu vou me cuidar muito mais e tentar não ser mais tão desleixada. Tentar não, gente, vamos conseguir, que aqui a gente se compromete e a gente cumpre. Aí, aqui do lado, vocês vão ver que tem esses quadrinhos aqui na parede. Finalmente, no que vem, a gente vai começar a decorar a casa. Então, eu tô muito, muito animada pra isso também. Eu quero trazer este toque de personalidade também pra casa, pra ela ficar com uma cara de lar, sabe? Hoje em dia a casa tá, tipo, quase sem nada, meio pelada, assim, porque a gente não teve como comprar muitas coisas pra casa, então a gente tá comprando aos poucos. Mas vai ter vídeo também de reforma, de decoração, entendeu? Na casa no próximo ano. E é outra coisa que eu também tô muito, muito animada. Então, em resumo, gente, esse é o meu vision board do ano. Eu adorei como é que ficou. Façam o seu também, eu acho que é um exercício super legal, cara. Tipo, eu comecei a fazer vision board no ano passado e eu olhei bastante pro meu do ano passado durante o ano e sempre me lembrava o que eu queria pro ano. E era legal também olhar em alguns momentos e perceber que eu tinha alcançado muito daquelas coisas que eu tinha colocado no vision board. Agora, gente, nós vamos para o ato final desse vídeo, que é o seguinte: eu estou muito incomodada com o meu cabelo. Eu não sei se vocês viram, né? Mas no vídeo eu acho que dá pra ver, tá muito ralo embaixo e tá com um buraco, porque meu cabelo não cresce. Não sei por que sempre dá isso. Tipo, eu faço o corte e depois parece que tem uma parte do meu cabelo que cresce muito mais rápido do que as outras, né? Mas eu vi uma menina fazendo um corte no TikTok. E a gente vai fazer merda. Ou não, vai que dá certo. Então é isso, eu vou cortar o meu cabelo em casa, agora. Bom, gente, esse foi o resultado. No final, acho que tá bom, mas teve umas partes que ficaram bem tortas e eu tive que pedir pro Michael dar uma aparada pra não ficar tão esquisito. Eu não faço ideia de como tá atrás, preferi não olhar, porque o que os olhos não veem, o coração não sente, certo? E eu não costumo olhar meu cabelo atrás, então não vai fazer diferença. Mas é isso, esse foi um dos vídeos mais divertidos que eu gravei aqui pro canal. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar. É isso, vejo vocês até o próximo vídeo do canal.